Boa noite, graça e paz, Deus abençoe a todos vocês. Estamos numa campanha de oração chamada Livrai-nos do Mal. Sempre devemos buscar a presença de Deus e pedir a sua proteção, porque é na presença de Deus que somos guardados, protegidos. Deus dá livramento quando nos escondemos na sua presença. Isso se chama dependência de Deus. E eu digo que eu sou dependente de Deus e eu declaro que a minha família também é dependente de Deus. Você também, da mesma maneira, deve desejar ser dependente de Deus, porque é só na presença do Senhor que nós vamos ter livramento de Deus. Amém? Glória a Deus! E hoje eu quero falar sobre a pedra da contrariedade. Abra comigo a palavra em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51. Enquanto você abre a palavra, já vai compartilhando aí com seus amigos, irmãos em Cristo, grupos de oração, para que todos sejam abençoados, amém? E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, todos os dias estamos orando por cura, libertação, falando do mundo espiritual, às 18h30 da noite e 11 horas da manhã. 11 da manhã e 18h30 da noite. Você é bem-vindo, em nome de Jesus. Está passando aí a descrição de como você se inscrever. É só clicar e ativar o sininho e você já está inscrito no canal. Amém? Senhor Jesus, eu apresento a vida de todos que estão aqui diante da tua face, diante da tua presença, Pai, e pedimos a tua bênção e a tua proteção. Que o Senhor possa sempre, Pai, nos conduzir e nos proteger. Guarda, Senhor, nossa vida, nossa alma. Guarda nossos filhos, nossa família, Pai. Nos livra do mal. Pedimos a tua proteção, Deus, e sabemos que só em ti podemos confiar. Sabemos que os homens são falhos, as pessoas são falhas, mas tu não, Pai. Tu és fiel. Por isso nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, diante da tua presença, nossa casa, nossa família, nosso coração. Nos alinha na tua vontade, Pai. Se existe algum caminho mal dentro de nós, que o Senhor venha arrancar, tirar. Nos desvia do mal, Pai. Nos desvia dos homens sanguinários. Nos desvia das pessoas perversas. Tira do nosso caminho, Pai. Que a nossa rota seja guiada pelo Teu Espírito Santo. Porque o Senhor é aquele que nos conduz a toda a verdade. E nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua ação. Nós cremos, ó Pai, na tua soberania. Em nome de Jesus, Pai, pedimos essa proteção e benção. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Abriu João 8. Vamos ler então? Olha o que diz a palavra. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver-me o meu dia e viu e se alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. Assim se retirou. Olha só que tremendo!
Jesus estava pregando acerca da sua natureza divina, celestial, como filho de Deus. Então, os judeus, os religiosos, eles ficaram revoltados contra Jesus. Chegaram a pegarem pedras para matar Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus se ocultou e saiu do meio deles. Muitas vezes vão querer pegarem pedras para atirarem contra você, porque no decorrer da nossa vida existem muitas pessoas que se levantam em contrariedade, indispostas em relação a quem você é, indispostas em relação a como você age, como você posiciona, como você fala. Tem muitas pessoas que agem dessa maneira, mas Deus é contigo para te dar livramento e para te guardar. Por isso nós estamos nessa campanha de oração, livrai-nos do mal. Amém, queridos? Estamos aí nessa campanha de oração para quem está chegando agora. Estamos aí nessa campanha de oração, livrai-nos do mal, porque a gente crê no Deus Todo-Poderoso. Amém? E nós lemos aqui a passagem que os judeus pegaram em pedras para matar Jesus, mas Jesus se ocultou e saiu do meio deles. Deus livrou ali Jesus naquela hora das mãos deles. Amém? E muitas vezes, queridos, tem pessoas que vão pegar em pedras para te atirar, e nós sabemos que é assim que funciona nesse mundo, mas Deus tem um livramento para a nossa vida. E eu relacionei aqui algumas coisas que acontecem na nossa vida durante o dia a dia e que muitas vezes está acontecendo na vida das pessoas. Porque existe a chamada pedra da dificuldade. Muitas pessoas vão apontar o dedo quando você tem algum tipo de dificuldade. Quando uma criança, por exemplo, tem dificuldade na escola, ela passa, querendo ou não, a ser perseguida. Porque as pessoas elas não compreendem que aquela criança tem dificuldade ou que não acompanha o ritmo dos seus colegas. E tudo aquilo que é diferente para a sociedade, para as pessoas, de alguma maneira traz um incômodo, gera incômodo. E esse incômodo acaba às vezes afetando aquela criança, porque ela não pediu para ter dificuldade, ela não pediu para ter que se esforçar mais, mas as pessoas levantam pedras. Muitas vezes dentro da escola já taxam a criança com aquela dificuldade, tratam ela como uma criança de dificuldade, diretores, professores, monitores, colegas, e isso não é bom para a criança. Uma criança não pode ser tratada dessa maneira, mas as pessoas elas não têm pena de pegar em pedras. Só que isso não se limita só na escola. Muitas vezes os pais não sabem como agir e pegam em pedras também, exigindo, às vezes batendo, brigando, e não sabem lidar com a situação de uma criança que tem mais dificuldade. Isso é muito comum acontecer. E aquela criança acaba sufocada naquele problema porque tem uma dificuldade. As pessoas pegam em pedras, sim, às vezes os pais, os avós, os parentes. E esse é um exemplo de pessoas que pegam em pedras quando alguém tem dificuldade. Quantas vezes as mães que têm filhos com problemas acabam tendo grandes dificuldades para manter o filho ou a filha em alguma escola, em algum lugar onde a criança possa ser aceita. Isso é um problema, sim, porque as pessoas não têm pena de pegarem em pedras, porque não sabem lidar com a dificuldade, não sabem lidar com aquela situação e acabam às vezes oprimindo a criança. Isso aí, queridos, é um exemplo que eu estou dando
Porque as pessoas dizem, por que você não se esforça? Às vezes a pessoa está se esforçando, mas ela tem dificuldade. E eu não estou falando só em relação às crianças, eu estou falando em relação a esse mundo. As pessoas não querem esperar, não querem dar o lado, não querem parar o seu tempo para ter que ajudar alguém que tem dificuldade. E essa pedra da dificuldade muitas vezes é um problema na vida das pessoas, porque a pessoa passa a ser muito incompreendida e as pessoas acabam não agindo de uma maneira boa ou agradável em relação àquela pessoa. Então a gente precisa ver isso daí e reconsiderar, porque muitas vezes as pessoas estão sendo atacadas literalmente no seu emocional. Então essa pedra da dificuldade às vezes acaba atrapalhando a vida de muitas pessoas e os outros não entendem ou não sabem lidar com a situação. Mas a gente tem que ter uma vida não tão corrida, de maneira que a gente não possa ajudar o nosso próximo. Amém? Segunda pedra que eu falo hoje aqui é a pedra da excelência. Assim como tem a pedra da dificuldade, existe a pedra da excelência. Pessoas que também são muito excelentes naquilo que fazem, chamam a atenção e são perseguidas também. Não é só quem tem dificuldade. Muitas vezes quem tem uma facilidade grande para fazer as coisas, para solucionar problema, para resolver coisas, acaba sendo perseguido também. Esse tipo de coisa acontece também. Então, queridos, a gente tem que vigiar, porque Daniel, ele chamava atenção porque ele tinha um espírito excelente. Tudo aquilo que ele fazia bem feito. Daniel fazia bem feito as coisas. E a sua excelência também incomodava, porque ele não fazia nada mal feito. E muitos do governo, daqueles que trabalhavam junto com Daniel, começaram a querer achar um furo em Daniel. E não conseguiam, porque ele tinha um espírito excelente. Ele fazia tudo com muita excelência, com muita facilidade, porque Deus estava com ele. E tudo que ele fazia com excelência acabava irritando aqueles outros homens, porque ele chamava a atenção da maior autoridade daquele lugar para ser promovido. E o que eles fizeram? Foram contra Daniel na sua fé, para o lançarem na cova dos leões. Mas Deus, ele tapa a boca dos leões, queridos. Mesmo que as pedras sejam levantadas para serem jogadas contra ti, por causa da inveja, do ciúme, daquilo que você faz com muito esforço, com muita excelência, Deus é contigo para tapar a boca dos leões, para acabar com toda a perseguição e te dar vitória. Amém? E a última pedra que eu quero falar hoje é a da inveja. Jesus, ele era perseguido pelos religiosos, sim. Por que ele era perseguido? Queridos, por onde Jesus passava, ele chamava atenção. Porque, primeiro, ele pregava como quem tinha autoridade, a Bíblia diz. Jesus não era como os religiosos, mas as suas palavras tinham poder, aleluia, eram carregadas de um poder, eram carregadas de uma glória, aleluia. Então, Jesus, ele se destacava e isso chamava atenção, porque por onde ele passava, os doentes ficavam curados, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os coxos se levantavam, os mortos ressuscitavam. Por onde Jesus passava, os leprosos ficavam sarados. Em muitos lugares, a Bíblia diz que todos ficavam curados. Aqueles que tinham espíritos imundos, que estavam de alguma maneira oprimidos pelas trevas, Jesus os libertava. Imagina uma pessoa carregada desse poder. Por isso que quando ele abriu o livro do profeta Isaías,
ele leu: Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para curar e fazer muitas coisas. Então Jesus era alguém que chamava atenção, não tinha como não chamar. As pessoas eram atraídas a Jesus, toda a multidão afluía para perto de Jesus, queriam ouvir as palavras de vida, queriam receber a cura, queriam receber o milagre, queriam receber aquelas palavras que traziam a salvação eterna, que era realmente um pão, um maná do céu que eles esperavam. Era sim e é o Messias prometido, Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus. Aleluia! E isso causava inveja, ciúme, contrariedade dos religiosos, porque eles não se destacavam dessa maneira. Eles não carregavam esse poder que havia sobre Jesus, essa unção real, a unção de Deus, o poder de Deus, a presença do Pai sobre a vida de Jesus, aleluia. E essas pedras de inveja muitas vezes vinham contra Jesus. Eles monitoravam o que Jesus fazia, se Jesus curava no sábado ou não. Eles observavam Jesus naquilo que ele falava, para ver se Jesus não caía em alguma palavra, sempre estavam tentando Jesus para que tropeçassem na palavra, mas ele era diferente, o Filho de Deus com a revelação dos céus, daquilo que ninguém contou, ninguém ensinou, mas muitas coisas com a própria revelação do Pai para ele. E Jesus disse que não podia ocultar isso da vida dele, porque realmente ele era o Filho de Deus. Ele disse: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou, exultou. Ou seja, ele disse: Abraão teve uma revelação do meu dia. Nós não sabemos bem o momento que isso aconteceu. Alguns dizem que foi quando ele foi entregar seu filho Isaque, que Abraão foi entregar seu filho Isaque, e que ele disse para o seu filho: olha, Deus proverá um cordeiro para si, para o holocausto. E ele não precisou sacrificar o seu filho, porque Deus trouxe o sacrifício ali na mão de Abraão e disse que não tocasse no menino. Muitos acreditam que foi naquele dia que ele teve a revelação, Abraão, sobre o Filho de Deus, que seria o Cordeiro sem mancha, aleluia, imaculado, Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo. Mas essa mensagem foi dura demais aos religiosos e eles pegaram em pedras para matar Jesus. Mas ele conseguiu se ocultar e saiu daquele lugar. E eu quero dizer para vocês também que se você está sendo perseguido, se as pessoas têm pegado em pedras para te contrariar, para contrariar o que você está fazendo, a sua vida, quem você é, aquilo que você tem, que vem de Deus, não importa se você é muito excelente no que você faça ou se você tem algum tipo de dificuldade, eu quero dizer para vocês que você é um escolhido de Deus e que você carrega algo precioso da parte de Deus. Talvez por isso que as pessoas têm pegado tanto em pedra. Não é por causa da sua dificuldade ou por causa da sua excelência, mas é por causa de quem você é. E você também é filho de Deus e co-herdeiro em Cristo. Por isso, creia, não te acontecerá nada. Em nome de Jesus, o Senhor, Ele te livrará de todo mal, de todas as pedras que pegarem para te atirar. Amém? Por isso nós vamos orar nesse momento, porque eu sei que o nosso Deus é grande, aleluia. Que alegria estar aqui com vocês. Compartilha aí antes da gente orar, vamos estar orando. Já deixe sua curtida aqui nessa mensagem como uma oferta de gratidão. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, nós sabemos, Pai, que muitos pegam em pedras para nos atirar, para nos parar, para não deixar que a gente tenha sequência naquilo que a gente tem feito para Ti. E pedimos, ó Senhor, toma conta dessa situação. Tu és o nosso Deus, Pai. Nós confiamos em Ti e nós cremos, Senhor, que nenhum mal vai nos atingir.
Nós cremos que Tu és o Deus que dá o livramento, Pai. Assim como naquele momento deu o livramento para o Senhor Jesus, para Ti, Deus. Naquele momento em que os religiosos pegaram em pedras. Senhor, que todas as pedras preparadas para serem lançadas contra nós sejam frustradas agora. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção e a Tua proteção. Nos livra do mal, Pai. Nos livra dos malfeitores, dos homens sanguinários, maldosos, maledicentes, maliciosos, daqueles que têm inspirações malignas e diabólicas dentro do coração. Senhor, desvia do nosso caminho, desvia do caminho dos nossos filhos, Pai. Nos livra de todo o mal. Não permita, Senhor, que essas pedras cheguem até os Teus filhos, Pai, mas que estejamos ocultos debaixo da Tua glória e debaixo da Tua presença. Nos oculta diante dos olhos dos nossos adversários, Pai. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre nós. Livra-nos do mal, Pai. Livra-nos das astutas ciladas do diabo. Em nome de Jesus, dá livramento ao Teu povo, Pai. Dá livramento ao Teu povo, Pai. Livra-nos do mal. Como diz aqui a Tua palavra, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que o Senhor possa trazer livramento, que Deus te livre de todo o mal. Amém, queridos? Foi um prazer estar com vocês. Se inscreva aqui no canal, acompanhe as orações às 11 da manhã e às 18h30, que acontecem todos os dias. Amém? Espero por vocês. Que Deus abençoe e até logo mais, se Deus quiser.